Alô, galera do terceiro ano e todos aqueles interessados na química orgânica. Como prometido, nesta segunda aula, então, vamos dar prosseguimento ao que nós já tínhamos iniciado na aula anterior, que é as ligações químicas entre os principais átomos da química orgânica. Os principais átomos da química orgânica que nós temos são o carbono, principal, né? Química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Nós vamos ter o nitrogênio, vamos ter o oxigênio e vamos ter o hidrogênio. Como eu já havia dito para vocês, o carbono tem 4 elétrons no último nível, portanto, ele vai efetuar 4 ligações químicas para poder se estabilizar. Essas 4 ligações químicas podem ser 4 ligações simples, dessa forma, ou ainda pode ser uma ligação dupla e 2 ligações simples, deste jeito, ou ainda pode ser uma ligação tripla e uma ligação simples, assim, ou ainda poderá ser 2 ligações duplas, mas sempre totalizando 4 ligações químicas. Um ponto interessante que eu não havia comentado na aula anterior é que na química orgânica nós vamos trabalhar com todas as ligações químicas sendo ligações covalentes. O que vem a ser ligações químicas covalentes? São aquelas ligações químicas onde há um compartilhamento de elétrons. Os átomos não vão doar e nem receber elétrons. Eles vão compartilhar elétrons entre si, porque ambos irão necessitar de elétrons. Então, como os átomos envolvidos no processo da ligação química, todos eles necessitam de elétrons, então é evidente, é razoável nós pensarmos que vai haver, então, uma ligação química do tipo de compartilhamento, e essa ligação química é denominada ligação covalente. Muito bem. E o nitrogênio, como ele tem 5 elétrons no seu último nível, ele vai fazer 3 ligações químicas e obedecer à regra do octeto e se estabilizar. Essas 3 ligações químicas podem ser 3 ligações simples, desta forma, ou ainda pode ser uma ligação dupla e uma ligação simples, ou ainda uma ligação tripla, sempre fazendo 3 ligações químicas. O oxigênio, como ele tem 6 elétrons no seu último nível, ele precisa de 2 elétrons para obedecer à regra do octeto e se estabilizar, logo ele vai fazer 2 ligações químicas. Essas ligações químicas podem ser 2 ligações químicas simples, ou ainda pode ser uma ligação dupla. Já o hidrogênio é um átomo especial, ele só tem um elétron, então ele só pode fazer uma única ligação química. Então, o hidrogênio vai fazer apenas uma ligação química. Então, nós vamos exemplificar isso aqui com algumas atividades. Aqui vamos, por exemplo, aqui pegar as ligações químicas entre essa substância, um carbono e 4 hidrogênios. Então, nós vamos fazer aqui primeiro a representação de Lewis, o carbono com seus 4 elétrons no seu último nível. Ele precisa fazer 4 ligações químicas para se estabilizar, então ele vai fazer uma ligação química aqui com o hidrogênio. Está efetuada aqui uma ligação química. O hidrogênio se estabilizou, porque ele só pode chegar no máximo 2 elétrons. Ele é um átomo muito pequeno. Já o carbono, que tinha 4 elétrons, mais um elétron dessa ligação química, totalizou 5 elétrons, logo faltam-lhe 3 elétrons para se estabilizar, chegando a 8. Então, vai ser necessário mais 3 hidrogênios para que ele possa efetuar essas outras ligações químicas e se estabilizar. Então, por isso que nós dizemos que a fórmula do gás metano é CH4, como eu já havia colocado aqui. E essa é a representação chamada representação de Lewis, porque esse cientista chamado Lewis, ele elaborou, essa representação. E aí, então, nós temos a fórmula estrutural, que é essa que nós vamos trabalhar. Cada ligação química representada por um traço e os átomos envolvidos dessa ligação química ao lado desse traço. Então, um carbono com seus 4 hidrogênios ligados, cada
átomo de hidrogênio ligando uma única vez com o carbono e se estabilizando. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, esse aqui é o gás metano, um gás bastante importante, nós não vamos agora, nesse momento, comentar acerca dele especificamente, talvez em outras aulas eu possa comentar. Vamos pegar aqui uma outra substância bastante importante, que é o etanol, o álcool comum, C2H6 e um oxigênio. Então, nós vamos ligar os carbonos entre si. Em aulas posteriores, eu vou explicar para vocês que o carbono tem a propriedade de formar cadeias carbônicas, que são ligações em série entre carbonos e também entre outros átomos. Então, aqui dois carbonos ligados entre si com uma ligação com o oxigênio. E os 6 hidrogênios nós vamos distribuir aqui para estabilizar os átomos. Então, aqui este carbono precisa de 3 hidrogênios. Por que ele precisa de 3 hidrogênios? E este carbono necessita só de 2. Por quê? Esse carbono estava fazendo uma ligação química com esse outro carbono. Então, se ele já estava fazendo uma ligação química, faltava-lhe apenas 3 ligações químicas para se estabilizar. Então, essas outras 3 ligações químicas ele vai efetuar com hidrogênio. Este carbono ele também tem que fazer 4 ligações químicas, como todos os demais carbonos. Então, ele já tem 2 ligações químicas. Faltam-lhe outras 2 ligações químicas que nós vamos completar com hidrogênio. O oxigênio faz 2 ligações químicas, então aqui ele está efetuando apenas uma ligação química, falta-lhe uma outra ligação, que é com o hidrogênio. Muito bem, vamos fazer esse outro exemplo aqui, esse exemplo da ureia. 1 carbono, 4 hidrogênio, 2 nitrogênio e 1 oxigênio. Muito bem, podemos ter vários rearranjos aqui que obedecem esta tabela. Mas eu vou fazer um rearranjo aqui que vai dar a estrutura de uma substância bastante importante também, que é a ureia, inclusive a síntese dela que mudou o paradigma da química orgânica pelo cientista Friedrich Müller. Então, por isso que eu vou fazer o rearranjo desta forma. Mas vai servir para vocês verem a obediência a esta regra aqui, de que cada átomo tem que fazer as suas ligações necessárias. Então, nós vamos colocar aqui o carbono, vamos ligar os nitrogênios no carbono e vamos ligar o oxigênio aqui. Muito bem, então, 1 carbono, 2 nitrogênios e 1 oxigênio. Agora, esse carbono está fazendo 3 ligações químicas. Falta uma ligação química para ele. Esse nitrogênio está fazendo uma ligação química. Falta-lhe para os 2 nitrogênios. Então, o raciocínio para esse é o mesmo para esse. Faltam-lhes, então, 2 ligações químicas. E o oxigênio falta uma ligação química para ele, porque ele já está fazendo uma ligação entre ele e o carbono. Então, se nós colocarmos aqui, vamos colocar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e fechou os hidrogênios, porque são apenas 4. Então, 4 hidrogênios. Os nitrogênios se estabilizaram, porque cada um está efetuando 3 ligações químicas. Agora, esse carbono falta uma ligação química para ele, porque ele está fazendo 3 ligações, e o oxigênio falta uma ligação, porque ele só está fazendo uma e ele tem que fazer 2. Então, nós resolvemos esse impasse aqui. Não podemos colocar hidrogênio aqui nem aqui, porque a fórmula nos diz que só tem apenas 4 hidrogênios. Nós já usamos os 4 hidrogênios aqui. Então, eu me obrigo a colocar uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Aí nós vamos ter a estrutura da ureia. Agora, será que poderia ter um outro rearranjo para esses átomos aí, obedecendo esta tabela, esta regra? Sim, poderia. Vamos tentar aqui. Vamos tentar para a gente finalizar a aula aqui então. Digamos que eu vou ligar aqui o carbono,
vou ligar o nitrogênio, vou ligar outro nitrogênio, e aí posso ligar o oxigênio aqui ou aqui, tanto faz. Digamos então que eu vou ligar aqui o oxigênio neste carbono aqui. Muito bem. Então daí então eu vou ter 4 hidrogênios para distribuir aqui. Claro que não vai estabilizar todos os átomos com os hidrogênios, então é evidente que nós vamos ter que fazer ligações duplas ou até mesmo tripla entre os átomos aqui. Então, digamos que eu coloque 2 hidrogênios aqui. Aí já somaram 2. Digamos que eu coloco aqui mais um hidrogênio aqui. Esse nitrogênio estabilizou, esse se estabilizou. Aí o carbono e o oxigênio não está estabilizado, então faltam ligações químicas. Para o carbono falta 2 ligações, para o oxigênio uma. Então, aqui nesse caso já não daria, porque fechando uma dupla ligação aqui, faltaria ligações químicas aqui. Então, esse rearranjo não obedece. Foi até importante colocarmos aqui, porque daí você vai aprendendo neste impasse aqui. Então, uma sugestão que poderia colocar aqui, talvez, vamos ver se resolveria. Se eu colocar aqui, então, vamos colocar o hidrogênio aqui no oxigênio. E aí nós poderíamos fazer uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla. Então esse rearranjo não daria certo, tá? Já detectei que esse rearranjo aqui não daria certo, porque faltaria ainda ligação química para o carbono. Bom, eu não vou ficar aqui tomando o seu tempo para tentar fazer esse rearranjo. Fica aqui com esse rearranjo da ureia. E você então poderá até, quem sabe, fica como atividade, tentar fazer um rearranjo diferente da ureia para esses átomos aqui. Foi importante a gente até ter tentado um outro rearranjo, porque aí vocês viram que se não obedecer esta tabela, não é válido. Tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.